Olha, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer requisições externas dentro do Angular. A gente vai consumir algumas APIs públicas para ver como utilizar o HTTP Client na plataforma. Então fica comigo aí no vídeo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ver como utilizar o HTTP Client no Angular, mas antes de começarmos, não se esqueça aí de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e se gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha, ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas interessadas no mundo da programação, assim como você. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Olha só, eu já estou com um projeto criado aqui no StackBlitz. Esse projeto tem um módulo e um componente raiz apenas e nada mais. Se você tem alguma dúvida sobre como montar essa estrutura de projeto, tem um link na descrição e o card aqui em cima com a playlist do curso, onde tem as aulas em vídeo com os fundamentos e os conceitos básicos da plataforma Angular. Acessa lá a aula de módulos que vai explicar como que a gente monta esse projeto aqui do zero, que é bem simplesinho, mas o foco aqui é falar sobre o HTTP Client. Vamos pegar aqui um componente pronto e um módulo também já configurado. O que nós temos aqui? No App Module TypeScript, nós temos o Root Component declarado aqui, também como Bootstrap, e nós temos aqui o Root Component, nessa pasta root, um componente do Angular, que não tem nada. A única coisa que ele tem é um HTML com o texto root works e mais nada. O nosso main TypeScript foi alterado para carregar o módulo e não um componente standalone, que é a estrutura padrão de um projeto em Angular no StackBlitz. E antes de começarmos, uma pincelada aqui sobre como se faz a comunicação HTTP no Angular. Na documentação oficial ele explica que a comunicação com serviços de back-end usando HTTP utiliza o HTTP Client. E aqui tem exemplos de utilização. Aqui aparece como que a gente faz o import, como que a gente faz o serviço, como que a gente faz uma requisição de dados de um servidor. Tem vários exemplos aqui na documentação oficial, mais informações e conceitos e definições. Percebe que ela é bem extensa aqui. Para poder utilizar o HTTP Client no nosso projeto, ou melhor, no nosso módulo, precisamos importá-lo aqui no módulo. Então eu vou invocar aqui o HTTP Client Module. Ok, o import, quando eu selecionei ele pelo autocomplete, o import apareceu aqui em cima, não está dando erro na nossa aplicação, então está tudo ok. E por enquanto é só. Uma vez importado o módulo do HTTP Client, podemos usar o HTTP Client, que é uma classe, livremente na nossa aplicação em qualquer lugar. A gente já viu services e geralmente esse tipo de recurso é utilizado num service que manipula dados através de uma API qualquer. Nesse caso, antes disso, a gente vai implementar aqui no próprio componente. Então vou vir aqui no root component TypeScript e a gente aqui dentro do construtor, no serviço seria exatamente da mesma forma. Nós vamos declarar aqui como privado vamos chamar aqui o objeto de HTTP como um HTTP Client. Ok, só de fazer isso, pronto, temos agora um objeto chamado HTTP do tipo HTTP Client que a gente pode usar dentro do nosso componente. Então aqui no HTML, vamos apagar isso aqui, colocar aqui ó, testing HTTP Client, ok, testing, pronto. E aí vamos colocar um botão aqui. Existe uma API pública, que é essa do portal Coindex, que é um portal de informações sobre criptomoedas. Nesse endereço aqui, essa API devolve um JSON com a taxa, o valor do Bitcoin em 3 moedas diferentes, em dólar, em libra esterlina e em euro. Além de informar também a data em que essa cotação do Bitcoin foi emitida. O que nós vamos fazer é usar essa API para remotamente invocar ou consumir esse recurso, pegar os dados e mostrar lá no nosso componente. Então, aqui no nosso HTML, a gente coloca aqui uma linha, um H2 com a data hora e a gente coloca uma div para apresentar o resultado daqui a pouquinho. A gente coloca um H4 com o valor da moeda, vamos pegar em dólar, e por fim um H3 para receber o nosso valor, a gente vai definir daqui a pouquinho. No nosso componente, eu vou criar aqui um método chamado update, porque aqui no clique do botão, vamos invocar o update no clique, por enquanto não está fazendo nada. Voltando aqui para o nosso componente, para o TypeScript do nosso componente, aqui dentro desse método é onde vamos escrever o código que consome efetivamente ali o recurso utilizando o HTTP Client. A resposta vai ser um JSON nesse formato aqui, tá? Com essa estrutura. A gente precisa declarar uma interface com essa estrutura para receber esses dados. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar e aqui dentro da nossa classe
dentro do nosso arquivo, mas fora da classe, eu vou declarar aqui, ó, interface e colo. E aqui eu não vou precisar disso aqui. Eu quero pegar só o USB, eu também não quero isso aqui. E desses 3 atributos, só me interessa aqui o update. Deixa eu tirar aqui o nome, o updated, e aí eu vou dizer qual é o tipo de dado, e não o dado em si. Faltou aqui também definir o nome da interface, né? Então eu vou chamar aqui de current price. Aqui eu tiro as aspas, eu preciso só do USD. Eu quero o code, não me interessa, eu quero só o símbolo, que vai ser uma string, e eu quero esse rate float, que vai ser um number, e pronto. Eu tenho aqui uma estrutura e eu só preciso colocar os atributos que me interessam na estrutura. Eu não preciso colocar os atributos que eu não pretendo utilizar dentro da minha interface, tá? Facilitando bastante, assim, deixando o código mais limpinho, mais enxuto. Agora no update eu já consigo usar aquela interface para consumir o JSON da API, armazenando os dados para que eu possa disponibilizá-los na interface do HTML. Então aqui eu vou colocar dis.http, que é o nome que eu dei aqui na declaração do objeto aqui no consultor. E quando eu coloco o ponto, eu tenho as opções, todos os métodos disponíveis. Tem o get, o post, o put, o delete. No caso eu vou usar o get. E o que esse get vai receber? Ele vai receber o current price, que eu poderia até generalizar aqui. Como está dentro aqui do meu componente, eu posso chamá-lo de response, uma resposta da requisição. E eu coloco ele assim entre os parênteses angulares para dizer, olha, esse get ele vai devolver um response, aquela estrutura ali em cima. E o que eu vou mandar? Eu vou mandar uma URL. Essa URL não está declarada ainda aqui. Então eu vou declarar aqui, ó, let URL igual, e vou copiar esse link aqui para colar aqui. Agora, para poder processar os dados, para poder receber e processar os dados, eu vou invocar um método chamado subscribe, que é uma arrow function. Aqui dentro dos parênteses eu vou escrever data, que é o nome que eu estou dando aqui para quem vai receber os dados nessa arrow function. Coloco aqui um par de chaves e aqui dentro dessa arrow function eu consigo implementar o que é para ser feito quando a requisição for completada pelo HTTP client. Então eu preciso armazenar isso em algum lugar. O que eu vou fazer? Aqui dentro do meu componente eu vou declarar uma variável. Então eu vou declarar aqui, ó, current price como response. Current price não tem inicializador e não está definido no consultor. Então, a versão nova do TypeScript, ela não permite, ou melhor, ela permite de certa forma, mas ela exige que seja inicializada a variável, a não ser que aqui no tsconfig você coloca aqui uma informação dizendo que você não quer que o compilador do TypeScript verifique isso. Mas, assim, uma forma simples de resolver isso, porque isso aqui é um objeto, ele vai ser inicializado de forma vazia, né? Então é só colocar aqui um par de chave as response, pronto, aí ele permite, eu estou inicializando ele com um objeto vazio, né? Enfim, porque se eu inicializar dessa forma aqui, como a gente costuma iniciar, ele vai continuar dando erro. Então aqui a gente inicializa ele aqui e define o tipo usando o as. Isso aqui já evita qualquer tipo de problema. Esse atributo aqui, né, dentro aqui da minha arrow function, o que eu vou fazer? Eu vou dar um dis.currentPrice e eu vou atribuir a ele o que? O próprio dado. E é só isso. É só isso. Aí eu guardo aqui o valor nesse current price. Esse data ele vai representar exatamente essa minha resposta. Eu defini ali na minha interface só os atributos que me interessam e consequentemente isso aqui já vai funcionar. Agora o que eu faço? Lá no HTML ele vai funcionar, mas ainda não vai mostrar. Aqui na div eu vou colocar o que? O current price.bpi, que é essa estrutura aqui, né? Current price.bpi.usd.ratefloat. Então, copia isso aqui, ó. bpi.usd.ratefloat. E aí, quando eu clico em atualizar, vocês observaram que já aparece o valor aqui. Eu posso formatar ele aqui como currency. Quando eu clico em atualizar, olha lá, apareceu o valor. Bicho, eu coloquei no lugar errado. Aqui é o valor da data hora. Então, na verdade, não é aqui que é para aparecer, é para aparecer aqui. Aqui na data hora, eu vou colocar do BPI, do current price, eu vou pegar o updated. É o outro atributo que traz a data e a hora.
time.update. E aí quando eu clico em atualizar, ele já mostra aqui os dados. E aí, é claro que a gente pode, esse método update, a gente pode invocar ele no construtor ou no ng-onInit, que é o mais apropriado, a interface já está toda carregada. A gente dá aqui um dis.update, porque ele já inicializa o componente com o dado calculado, aqui já formatadinho, com o símbolo, né? E aí, vocês viram que a gente tem aqui o símbolo. Às vezes a gente quer usar o símbolo que vem, que nem o currency, ele por padrão, ele mostra esse símbolo. Agora, se eu quisesse mostrar o símbolo ao invés, por exemplo, aqui desse USD, ou então aqui dentro desse USD eu quisesse colocar um spam para mostrar o símbolo, deixa eu ver se eu preparei aqui para receber. Estou recebendo aqui. Então aqui o que a gente faz? Se eu colocar usando interpolação aqui o símbolo, deixa eu copiar aqui e colocar aqui em cima. Isso aqui vai dar ruim, quer ver? Se eu colocar aqui symbol, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar literalmente o que está armazenado lá, né? Então o que a gente faz aqui é o seguinte, não é com interpolação. Quando a gente quer que a encoding do HTML seja apresentada, a gente tem que mandar aqui inner HTML. Aí eu vou parei para aparecer o símbolo. Então aqui a gente está literalmente usando o símbolo que veio ali do meu objeto. Percebe que é bem fácil, é bem simples de utilizar. Basta você criar uma interface com a estrutura do arquivo que você quer ler, incluindo só os atributos que são do seu interesse, e invocar o método get. Então assim a gente viu como utilizar o HTTP client para consultar uma informação. E se eu quisesse jogar isso num serviço, que é bem mais apropriado, né? Eu venho aqui na aplicação módulo, botão direito Angular Generator, eu vou criar um service, vou chamá-lo de Bitcoin. Aí aqui dentro do serviço eu tenho que fazer mais ou menos o que eu fiz aqui no componente. Então eu não declarei aqui no contor esse cara, eu tenho que no meu serviço colocar no construtor também. Para usar, aí eu uso aqui o Ctrl espaço para colocar um import aqui em cima, tinha só colado, né? Para usar esse serviço aqui no módulo, aqui em providers, eu vou ter que declarar aqui o Bitcoin Service. Eu faço assim, ele automaticamente põe um import também. Agora eu consigo usar o meu serviço depois lá no meu componente, porque eu vou migrar as coisas para cá. O que eu faço aqui? Ó? Aquela minha interface, ela tem que sair de lá e ela tem que vir aqui para o meu service. Vou colocar aqui a interface. Pronto. No meu componente eu não tenho aquele método update. Eu vou pegar o update e eu tenho também aqui o current price, né? Posso até copiar isso aqui, tudo que aqui no meu service eu substituo de uma vez. E aqui no construtor eu invoco dis.update. Aqui eu não vou mais precisar de nada disso. Eu não vou mais precisar de nada disso porque eu estou embutindo o treco lá no meu serviço. Aí aqui, como eu removi aquelas coisas, né? Não vou mais usar aqui o current price, eu não vou... Isso tudo aqui vai mudar, né? Como eu tirei aqui o método, ele vai ficar reclamando. Mas não tem problema, antes da gente ajustar aqui dentro da minha classe no constructor, o que eu vou fazer? Eu vou declarar como public o meu serviço, Bitcoin, como sendo um Bitcoin Service. Feito isso, e como ele está public, agora eu posso usar o Bitcoin lá na minha interface. Então eu posso vir aqui no meu HTML e chamar o Bitcoin.update, ele até para lá já de resmungar. Aqui o Bitcoin.price update, Bitcoin.price e aqui também Bitcoin.price. Pronto. Agora eu estou usando, deixa eu quebrar a linha aqui. Pronto. Agora eu estou usando o meu serviço, e aí a gente costuma fazer com o serviço porque ele fica reaproveitado, fica muito mais fácil de utilizar também, e em qualquer outro componente eu consigo utilizar o mesmo serviço. Funciona igualzinho, aqui ele está marcado $27.408,02 para cada Bitcoin. Quando eu clico em atualizar, agora quando eu clico em atualizar e o valor mudou, o valor acabou de mudar lá no CoinIndex, ele aparece aqui nesse valor. Mas e o valor em real? O CoinIndex tem uma outra URL que devolve o valor em dólar e em real, e aí a gente poderia usar essa outra URL. Qual que é a diferença dela? Ela vai ter mais um elemento no BPI, além do USD ele vai ter o BRL. Então vamos fazer isso aqui. Aqui no nosso service a gente vai mudar o URL. Se eu mudar o URL aqui, isso aqui não muda absolutamente nada, porque aquela estrutura que eu estou usando aqui na interface já contempla o dólar e já é igualzinho, já temos lá, né? Aqui é BRL. E o resto da estrutura do BRL é igualzinho. E aí se a gente quisesse mostrar o BRL aqui, vou copiar esse bloco todo, colar aqui. Aqui vai ser BRL e aqui eu vou usar não o do USD, mas do BRL, os valores, né?
BRL. Como a gente está mostrando aqui como ocorrência, ele vai aparecer com o símbolo do dólar por causa do bloqueio, né? Pode colocar um R aqui na frente. Pronto, agora a gente tem o valor em reais. 147 mil reais é quanto está valendo o Bitcoin hoje, que você poderia ter comprado alguns anos atrás por R$1. Vamos limpar aqui esses erros, que são de agora. Deixa eu atualizar, não está acontecendo erro nenhum na aplicação. Tá sim. Quando inicializa, ele está invocando o update, mas não tem nada ainda, está vazio, né? Na verdade, o ideal é colocar aqui uma div, colocar esses caras aqui dentro da div, e na div a gente condiciona. Então a gente coloca o ng if. Se tiver o Bitcoin.currentPrice.time, quer dizer que já tem um dado, né? E a gente resolve o problema, porque agora ele só vai mostrar essa div se tiver um elemento dentro do current time, do current price. Aqui a gente inicializou o current price como sendo vazio, então nulo ele não é, ele só está vazio. Mas se ele não tem o time, não tem o update, não tem o BPI, não tem qualquer outro desse tipo, qualquer outro elemento desse tipo, eu poderia colocar aqui o BPI até o BPI, que é o que a gente mais usa, né? E os erros param de acontecer. Se a gente quiser dar uma aprimorada aqui e colocar uma tabela e guardar os valores aqui no array, aí a gente podia fazer assim, declarar aqui como history, inicializa ele vazio como um array de response. E aí aqui a gente dá um this.history.push. Tá. Além de guardar o primeiro, a gente dá um push aqui no objeto. Além de guardar como current price, a gente dá um push nele no history. E meio que é só. Agora a gente poderia ter aqui uma tabela. Vou colocar uma borda aqui. Nessa tabela teríamos aqui um TR. Vamos deixar aqui um TH para updated. Um outro para USD. Um outro para BRL. Aí a gente vai ter um outro TR com um ng-for, pegando cada um dos preços do histórico, do history, porque lá teremos um td price.updated, time.updated, aqui vai ser o bpi.sd.ratefloat, já está aparecendo aqui, e a gente vai ter um outro para o BRL, só que eu vou meter um R aqui, só para ficar com o símbolo correto. E cada vez que a gente clicar no atualizar, ele automaticamente vai mostrar o valor aqui. A gente pode até colocar uma condição aqui, uma proteção, para apenas se o diz ponto antes disso aqui, porque senão ele vai estar sempre com o mesmo valor, a gente pode colocar aqui uma condição, apenas se o diz o ponto currency price. Ponto. A gente pode pegar aqui no BPI, pode ser o USD, tanto faz qual é. Se o rate float dele for diferente de o data ponto BPI ponto USD ponto rate float, se for diferente, a gente dá o push. Para ficar melhor aqui o código, vamos declarar aqui o current como sendo isso aqui e o que foi lido, que vai ser isso aqui. E aí a gente pergunta aqui se o current for diferente do read. Tá, aqui a gente precisa colocar uma outra condição aqui primeiro. Vou colocar aqui uma condição para evitar que ele leia quando não houver nada. Então, se eu tiver isso aqui, aí sim eu faço o push. Opa, tirar esse aqui, pronto. E a gente coloca um else, porque esse caso vai ser o primeiro, né? Se cair no else, eu quero colocar o histórico, porque é o primeiro caso, é quando eu ainda não tinha o current price. Então, e agora quando eu atualizo, ele não vai adicionar no histórico, e eu vou aguardar aqui até mudar o valor do Bitcoin, para ver que ele vai começar a acumular o valor aqui no histórico. Olha lá, uma vez que o valor seja diferente, ele carrega para o histórico, e aí a gente tem um histórico de valor do Bitcoin, que poderia estar no temporizador processando isso, mas no caso aqui ficou no botão atualizar. E é isso aí, eu falei que era fácil, molezinho utilizar. Mais pra frente a gente vai ver exemplos em que a gente explora os métodos post, put, delete para consumir APIs que fazem o CRUD das aplicações. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa aí o sininho para receber as novidades e até a próxima.